A nossa função é pregar a palavra. Quem vai trazer é Deus. Em Atos 17, 18, a gente lê quantas vezes Paulo pregava e quantos rejeitavam, quantos não acreditavam, quantos perseguiam ele pela pregação, mas quantos criam. Irmãos, e é fato, pelo relato bíblico dá para ver, os que criam, infelizmente, desde aquela época, era menos. Mas existiam cidades que eram mais. E como os bereanos, por exemplo. Os bereanos, quase todos eles, os crentes de Bereia, acreditaram. A nossa função é só pregar. E a gente viu que Paulo, ele pregava, ele não tinha sucesso, ele apanhava, ele foi apedrejado, ele foi preso, ele foi açoitado. E o que ele fazia depois? Pregava. Ele foi açoitado, foi colocado na prisão. Quando o Senhor o libertou, ele foi e fez o que? O seu carcereiro, aquele que estava prendendo ele, pregou a palavra. É só isso, pregue a palavra. Só prega. É difícil porque a gente é movido, muitas vezes, é pelo sucesso mesmo. Eu não digo sucesso no sentido mais amplo da palavra, mas no sentido de um objetivo alcançado. Poxa, é bom você ver alguém convertido ao Senhor. É bom você, alegra o nosso coração. Não é só os céus que se alegram, a gente também se alegra muito quando a gente fala e é ouvido. É muito bom quando você vê a transformação na vida da pessoa. Mas isso não é tudo. É só obedecer ao Senhor, só prega. Olha, Jesus está voltando. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é incrível que quando estava com o irmão José, na ida a gente foi com o Uber. E essa moça, ela se quebrantou, ela falou, nossa, como eu queria ficar o dia inteiro ouvindo vocês falarem da palavra, né? Que se Deus quiser, ela vai vir congregar conosco, ela é daqui da cidade, né? Divisa com Suzana, em nome de Jesus. Vamos orar, depois a Andimi também vai entrar em contato com ela mais umas vezes. Mas, no entanto, no retorno, o que voltou era desviado e não queria saber de voltar para a igreja, não. Dava para ver a dureza do coração dele, dava para sentir a palavra bater e voltar. Dava para sentir a rejeição no coração duro dele. Então a gente só tem que pregar. Só vamos pregar. Amém? Por isso eu convido a igreja a ficar de pé agora, para que nós ouçamos o que o Espírito diz à igreja. Para que nós agora meditemos no que o Espírito diz à igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor primeiro. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem conduzido o culto até aqui, o culto ao Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Obrigado, ó Pai, mas nós clamamos agora, que a tua palavra agora venha, Senhor Deus, como a espada de dois gumes, Pai. Penetre no nosso coração, que ele não seja agora de pedra, mas seja de carne. Ah, Senhor, que o nosso coração seja uma terra boa. Prepara o solo do coração da tua igreja. Ah, Senhor, prepara o teu servo agora, que ele seja agora, Pai, um tição tirado do fogo, para que a tua igreja pegue fogo, para que a tua vontade venha se estabelecer sobre a tua igreja, no nome poderoso de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, repreendemos toda ação maligna contrária a este momento. E que agora a tua palavra venha, Senhor Deus, ser pregada com fidelidade e ser ouvida, Pai, e aceita com quebrantamento. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, queremos te ouvir e queremos receber o pão do céu que é a tua palavra. Ah, Senhor, venha e passeia no nosso meio com autoridade, poder e majestade. Sejas adorado, louvado e exaltado, e honrado seja o teu santo nome. Que eu diminua e o Senhor cresça, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 119, versículos 65 ao 72. É o maior capítulo da Bíblia, o maior salmo, né? Amém? Glória a Deus. Leamos a palavra do Senhor. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Tu és bom e fazes bem.
ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu, com todo o meu coração, guardarei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca, do que milhares de ouro ou prata. Eu quero muito que nós todos agora juntos leiamos o versículo 71 e o 72. 1, 2, 3. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca, do que milhares de ouro ou prata. Amém. Podemos nos sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. Louvemos por essa palavra maravilhosa. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como isso é lindo, amados. Bem, essa é uma palavra que agora a gente simplesmente coloca em prática. Vamos nos deixar afligir pela palavra e agradecer tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas de difícil. Amém? Mas meditando um pouco, buscando meditar para entender melhor, o Salmo 119 é um salmo lindo. Eu peço a Deus que Ele me permita ainda conseguir fazer uma série de pregações em cima de versículo por versículo deste salmo, assim como eu fiz de Tiago 4, de 1 a 10, mesmo que isso leve mais de anos. Mas eu gostaria muito, porque pode parecer até redundante, pode parecer que é repetitivo este salmo, mas ele não é. Ele não é. Os conselhos aqui, em todos os seus versículos que ele tem no total aqui, irmãos, 176 versículos, são coisas maravilhosas sobre a lei do Senhor. Mas eu gostaria de começar esta pregação, glória a Deus. Talvez o título dessa pregação seja: de todo coração passe pela aprovação, ou de todo coração passarei pela aprovação. Os versículos de 65 a 72 nos trazem, primeiro, um ensinamento. O ensinamento primeiro é a escola da aflição e seu surpreendente benefício. Quando nós passamos por uma aflição, quando Deus permite que essa aflição aconteça na nossa vida, Ele está nos ensinando algo através disso. É importante que o salmista, ele vai trazer que a aflição que acontece com ele é em decorrência da palavra, é em decorrência de ler, de meditar, de viver para Deus na palavra dele. Vejamos aqui, irmãos, o versículo 65, ele diz assim: fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Quando nós lemos a palavra do Senhor, ela vem contra a nossa natureza pecaminosa. Por isso que muitas vezes é duro, é difícil ler a palavra e dizer: bem, eu não concordo com essa parte, eu não gosto dessa parte. Mas, amados, nós não temos de gostar, concordar. Nós temos de nos amoldar, de nos quebrantar e andar conforme a palavra. Ela é a lei, ela é o mandamento, ela é o estatuto, o preceito, ela é tudo o que nós precisamos. Amém. É muito triste que a nossa natureza, ela sempre vai estar em choque contra a palavra. Então, sempre que você ler a palavra, em um primeiro momento, existe aquela rejeição por causa da nossa carne. Tome cuidado, preste muita atenção quando você tiver muita rejeição à palavra, porque isso significa que você está vivendo na carne. Agora, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós nos alegramos profundamente,
quando a palavra vem e nos fala algo duro que precisamos ouvir, quando a palavra vem e nos humilha, mas é para o nosso bem, é para o nosso bem, e então a alegria vem. Por isso que ele diz aqui, fizeste bem ao teu servo, fizeste bem. Portanto, o confronto com a palavra, nós batemos com ela, nós batemos de frente. Agora, vai da nossa obediência ou desobediência, nos virarmos e dizermos, bem, eu vou caminhar como o Senhor diz, eu não vou recalcitrar contra os aguilhões. Portanto, na aflição aprendemos, e muitas vezes, não precisa ser assim. Nós temos o exemplo de Jonas, que é alguém que aprendeu na aflição, alguém que com a aflição destruiu até a vida de pessoas. É incrível como em meio a uma tempestade terrível, ele estava confortável no fundo de um barco que estava para afundar. Ele estava dormindo. E por que ele estava dormindo? Porque ele não queria buscar ao Senhor. Ele queria se confortar longe do Senhor. Ele queria ficar confortável longe da vontade de Deus. Muitas vezes, não são confrontados pela palavra exatamente em um pecado, mas são confrontados por estarem em desobediência às ordens do Senhor. E o que muitos fazem? Muitos confrontam isso ignorando a palavra. Não, como Jonas, não, eu vou me confortar, eu prefiro o conforto do que o confronto. Mas Jesus diz para nós, na verdade eu te digo que naquele dia, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Alguém que é nascido da água e do Espírito não fica inconformado ou inconfortável, não fica triste, não fica abalado com a palavra, é levado por ela, é guiado mansamente. João capítulo 3, versículos de 5 a 8 diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É preciso nascer do Espírito para ser guiado pela palavra, para que essa palavra nos faça bem. Caso contrário, nós vamos andar de mal a pior. Assim como Jonas, que precisou ir parar na barriga de uma baleia, na barriga de um grande peixe, não necessariamente uma baleia. Mas vamos entender. Aqui diz que segundo a tua palavra, segundo a palavra do Senhor. E o que significa essa palavra? O que é essa palavra? Nós vamos ver aqui ao longo deste bloco, que assim é o Salmo 119, além de cada 8 estrofes, todas as palavras no original começam com uma letra hebraica, com a mesma letra. Então aqui do versículo 65 ao 72, no hebraico começa com a letra Tet. Todos esses versículos, mas quando se traduz não é assim. Portanto, mas é importante sabermos que todos os versículos eles vão trazer alguma coisa em referência à palavra do Senhor. Então no 65 nós temos palavra, no 66 mandamentos, no 67 palavra de novo, no 68 estatutos, no 69 preceitos, no 70 lei, no 71 estatutos e no 72 a lei. Mas o que cada palavra dessa significa com relação à própria palavra do Senhor? Vamos entender, vamos compreender, não para que fique na mente, mas no coração. A palavra aqui no hebraico é dabar, significa assunto, conselho, negócio, cuidado, causa, ordem ou decreto. O mais importante do uso dessa palavra é para transmitir uma comunicação divina. Muitas vezes a palavra do Senhor designava a revelação dos profetas. De maneira semelhante são os 10 mandamentos, que foram chamados das palavras do Senhor, ou a vontade declarada do Senhor. Portanto, fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra, a palavra declarada do Senhor, segundo toda a Bíblia.
toda a palavra do Senhor declarada santa, perfeita e agradável. A Bíblia não é adulterada, não é. Deus não vai permitir que a vontade declarada dele chegue a nós adulterada. A única coisa que nós temos, infelizmente, são traduções infiéis, é o que eu chamo assim, traduções infiéis. Portanto, quais são as traduções fiéis? Realmente, essa versão ACF, Almeida Revista e Corrigida, e a King James 1611, não atualizada. São as 3 versões mais fiéis aos originais. E fora isso, torne-se você fiel também. Ao invés de gastar tempo, desperdiçar tempo na internet, vendo coisas que não edificam, não é impossível, não é difícil se debruçar sobre os originais, aprender um pouquinho, ter uma Bíblia que tenha as traduções das palavras, procurar na internet alguns sites que trazem as traduções dos originais, pesquisar, ir a fundo dos versículos. Ele dizia que fizeste bem ao teu servo, o salmista diz, segundo a tua palavra, a palavra do Senhor faz bem, faz bem. Mas muitas vezes quando nós nos tornamos rebeldes, somos rebeldes, ela nos faz mal nos nossos olhos, por conta da dureza do nosso coração, mas é sempre para o nosso bem. O versículo 66 diz assim: ensina-me bom juízo e conhecimento, pois crie nos teus mandamentos. A palavra mandamento aqui é mitzvah, e significa ordem, lei que foi ordenada. Mandamento no Pentateuco, ela é usada apenas em referência aos mandamentos de Deus. Em todos os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ela significa apenas referência aos mandamentos de Deus. Ou seja, ele estava querendo, desejando aprender o conhecimento e crer naquele conhecimento dos mandamentos do Senhor, crer em tudo que o Senhor ordena, que Ele coloca como lei, como mandamento. Assim nós precisamos ser, mas só que quem não quer aprender não vai ser moldado conforme a vontade do Senhor. Quem tiver o coração duro não vai aprender. No versículo 67 diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Mais uma vez, palavra é vontade declarada. Ele foi afligido para que guardasse a palavra. Ele reconheceu que estava errado, mas agora guardava a palavra. Estava errado com relação ao quê? A palavra, que é o quê? A vontade declarada de Deus. Portanto, a palavra também significa assunto, conselho, negócio, cuidado, causa, ordem. Muitas vezes a palavra do Senhor designava a revelação dos profetas. Mais uma vez, toda a disciplina do Senhor gera fruto pacífico de justiça aos que perseveram após a aflição. Tudo nesta vida nos aproxima de Deus, a não ser um coração endurecido, a não ser a dureza do nosso coração. Isso pode nos separar de Deus. Mas, irmãos, não seja duro de coração, quebrante-se mediante a aflição. Não importa como ela vem. Quando você abre a Bíblia e você é confrontado pelo seu pecado, quantas vezes eu conheço pessoas que abrem a Bíblia para ler ali aflito e na verdade recebe uma bronca do Senhor. Não, essa palavra não é de Deus, e foge, não. Essa palavra, toda a palavra é de Deus. Hebreus 12:11 diz assim: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ser exercitado pela disciplina do Senhor é realmente ser afligido por ela. E afligido por quê? Porque está errado. Quem não está errado não sofre aflição. Portanto, a aflição sofremos porque queremos, porque desejamos. E aqui eu digo um tipo de aflição, não aquela que é alheia à tua vontade, mas a aflição que muitas vezes sofremos por conta da nossa desobediência à palavra do Senhor. Mas mesmo essa aflição que Deus faz com que passemos, Ele faz para nos aproximar dEle. E o salmista diz o quê? Que isso é
bom. Glória a Deus. Agora, dos versículos 68 ao 70, nós temos o benefício dessa aflição. Portanto, o versículo 70, versículo 69, ele diz assim: os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu, com todo o meu coração, guardarei os teus preceitos. Irmãos, quanto de fake news tem acontecido hoje? Quantos têm dito sobre combater mentiras, combater algo que é contra a realidade, a verdade? Muito tem se falado sobre fake news. Muitos governos colocam como fake news aquilo que é contra a sua vontade, contra o seu interesse, contra os seus decretos, contra aquilo que eles querem obter de obediência da população. Desde a Rússia até países, entre aspas, democráticos como o Brasil, onde a justiça tornou-se clara a favor de um determinado candidato. E é triste quando a justiça, ela se coloca parcial, porque é isso que destrói uma democracia. É isso, quando a justiça de um país se coloca parcial, ela destrói a democracia. No entanto, muito além de contrário de mentira, verdade, ou verdade, mentira, nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, que a verdade bíblica é muito além de tudo isso. A verdade bíblica, ela não é somente o contrário de mentira, ou combate toda mentira, mas a verdade do Senhor venceu a morte, e vivo está, e é o próprio Senhor Jesus. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não importa quantas mentiras você sofra, não importa quantos digam contrário a você, quantos digam contrário a nós, cristãos, nós temos o Senhor Jesus, a verdade, a verdadeira verdade, a sublime, a mais exaltada, a mais perfeita, a superior verdade de todos os tempos. O versículo 68, ele vai dizer assim: tu és bom e fazes bem, ensina-me os seus estatutos. A palavra estatuto significa ordenança, limite, algo prescrito, obrigação, tarefa prescrita, porção. Primariamente, esta palavra representa uma expectativa ou uma ordem prescrita por decreto ou costume, usada para falar dos decretos gerais de Deus. Ou seja, aqui o salmista, ele está feliz com os decretos gerais de Deus. Ele quer conhecer a Deus, ele quer mais de Deus, ele realmente está feliz em conhecer a Deus, ele quer mais, ensina-me os teus estatutos, ensina-me as tuas ordenanças. Eu quero obedecer ao Senhor, mas para obedecer eu preciso conhecer, e para conhecer eu preciso aprender, e para aprender eu preciso querer aprender. E dessa maneira o salmista nos traz uma lição fundamental. Você quer aprender a palavra de Deus? Você quer obedecer a Deus? Você quer aprender os decretos gerais de Deus? Você quer realmente aprender? Quebrante-se, passe pela aflição, alegre-se com toda a tristeza, alegre-se quando a palavra de Deus te dá um não, alegre-se quando ela te dá um sim, não se entristeça, não murmure. Depois o versículo 70, que é maravilhoso também: engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Aqui esse engrossa-lhes o coração como gordura seria como se eles fossem enganados pela sua própria arrogância, pela sua própria força, pelo seu próprio poder. Assim que no Antigo Testamento gordura significa muito força. Então eles são enganados pelo próprio coração deles, aqueles que dizem contrárias mentiras contra nós. Portanto, o versículo 69 ele diz: mas eu com todo o meu coração guardarei os teus preceitos. Crianças, prestem atenção nisso. A palavra preceitos, pacudo, significa estabelecido, uma ordem, mandamento, instrução, preceito. Aprendam isso comigo, como eu aprendi. Expressa a ideia de que Deus está prestando atenção à maneira como deseja que as coisas sejam ordenadas e feitas e executadas. Deus, ele não somente dá uma ordem, mas ele vigia como você está executando isso, se você está sendo fiel ao que ele mandou.
Os preceitos de Deus afetam aqueles como retos e agradáveis. Mesmo em meio à oposição dos soberbos, não podemos esquecer as instruções de Deus e nem deixar de guardá-las. Por isso precisamos ser perseverantes na busca ao Senhor. Este salmo como um todo traz o exemplo de alguém que com diligência obedece os preceitos de Deus, que traz luz ao que realmente é o mal e consequentemente aversão a este. Muitas vezes a palavra ela vai vir contra a nossa vontade, contra aquilo que acreditamos, contra. Quantas vezes você quis fazer algo e Deus falou para você, não? Quantas vezes você quis pecar e falou, Deus, deixa eu pecar, e Deus falou, não? Parece absurdo o que eu estou falando, mas é real. Eu conheço muita gente, e muitas vezes eu já procurei na palavra do Senhor capa para o meu pecado. E é isso que significa capa para o pecado. É realmente procurar na palavra aquilo que vai nos dar um aval para fazer o que é errado e o que contradiz a santidade do Senhor. Mas nós não somos destes. Não estamos aqui para isso. Não fomos resgatados, chamados, purificados para isso. Portanto, por isso nós precisamos aprender e amar o decreto de Deus e guardar estes preceitos no nosso coração, guardar, obedecer, observar, viver. O versículo 70, ele traz o que a palavra? Eu me recreio na tua lei, ou seja, eu me alegro na tua lei. E a lei aqui é a vontade, é a Torá, a mesma palavra para a Torá. Essa palavra, ela tem um significado muito amplo, muito profundo, mas em suma, significa a vontade de Deus como foi revelada a Israel, muito além de simplesmente instrução ou orientação. É tudo isso, mas como base é o significado principal, a vontade de Deus. E veja, ele recreava, ele se alegrava na vontade de Deus. A vontade de Deus. Você tem se alegrado na vontade de Deus? Você tem se alegrado quando Deus te dá um não? Ou você tem chorado, murmurado, batido o pé, feito uma criança mimada? Não, eu quero. Chorado. Quantos adultos são assim? Mas a lei, a vontade de Deus vem contra o nosso pecado e é para o nosso bem. Muitas vezes nos moem, assim como o povo de Judá e de Israel foi moído no cativeiro porque estavam contra a vontade de Deus. Amós 2, 4 a 5 diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso, porém fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Eis aqui a disciplina do Senhor. Eis aqui como a aflição é um dos métodos pedagógicos de Deus. E agora nós entramos aqui nos 2 últimos versículos, o 71 e o 72. O versículo 71 é muito lindo, irmãos. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Vamos repetir juntos. Mas eu quero que você diga esses versículos, não da boca para fora, porque eu estou pedindo. Pense no que ele está dizendo. Pense no que o salmista está falando. Olha o que ele diz. Repita comigo. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Irmãos, quem em sã consciência vai dizer que é bom ser afligido? Só o crente. Só o crente. O mundo todo rejeita a aflição, o sofrimento, a dor. Mas o crente sabe que esse é o método do papai falar com ele. Esse é o método do nosso papaizinho falar com a gente. Foi esse método que o salmista aprendeu os decretos do Senhor. Provavelmente alguém de idade avançada, provavelmente alguém que simplesmente
disse: Senhor, eu sofri, mas eu sofri e aprendi. Obrigado, Senhor, por me ensinar os teus decretos e não me esmagar completamente. Portanto, o salmista, ele não aprende as ordenanças de Deus simplesmente por aprender. Ele não busca as ordenanças de Deus como o ouro e a prata, mas ele não busca o sucesso, ele busca tudo que é a vontade de Deus, obedecer a Deus para a vontade e o objetivo primordial de Deus. E esse é o nosso objetivo primordial de vida. E mais valioso para a nossa vida. Mais valioso. Como é bom. É bom. É bom ser esmagado pelo Senhor. É bom. E aqui está o que? Os estatutos. A palavra estatuto, no hebraico shok, é estatuto, ordenança, limite. Algo prescrito, obrigação, tarefa prescrita. Porção, ação prescrita, decisão, obrigação, limite, fronteira, lei, decreto, ordenança. Limite, guarde essa palavra. Estatuto é um limite. Opa, limite significa o quê? Até onde você vai. Dali para frente não é permitido. Não vai, é perigoso. Não vá, é um abismo. A palavra diz o quê? Um abismo chama outro abismo. Existem limites para o cristão. Existem limites para as crianças, existem limites para os homens, para as mulheres, para todos. Todos nós temos limites. E a palavra nos coloca limites para o nosso bem. Portanto, ele foi afligido porque ele queria passar os limites de Deus. Passar limites que o Senhor colocou. Ele queria ultrapassar, ir além, desobedecer, fazer o que a carne queria e o que iria afastá-lo do Espírito. No entanto, foi bom que ele sofreu aflição para entender, compreender o limite. É incrível que em um pasto, em um curral, onde existem vacas, como que elas são cercadas? Elas são cercadas com arame com frufruzinho? Elas são cercadas com madeira fofa? Não, elas são cercadas com arame farpado, porque ela vai tentar sair dali. E ela tem que se machucar para entender que ela não pode chegar perto daquilo. E os animais, muitas vezes, uma corrente e um cachorro, quando ele puxa com tudo, machuca o pescoço dele, ele entende que ele não pode puxar. Infelizmente, o homem muitas vezes é mais duro do que um boi selvagem, é mais teimoso do que um cachorro. É muito difícil. Por isso, muitas vezes, Deus coloca limites duros e que nos machucam e nós continuamos batendo e tentando e Ele está colocando limite e a gente não está vendo. Por isso nós sofremos. E Ele vai dizer o quê? Foi bom, porque chega uma hora que acorda, desperta e fala: não, eu não posso ir, eu não posso seguir aqui, eu vou parar aqui, chega, amém Senhor, Tu és poderoso, o Senhor venceu. E o versículo 72 diz assim: melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Muitos buscam ouro e prata todos os dias. Mas nós devemos buscar mais do que a isso, a vontade de Deus. Não quero dizer que você deixe de trabalhar ou deixemos de trabalhar, mas que isso não substitua, que você tenha mais ímpeto para buscar a Deus do que o trabalho. Muitos levantam cedo, dispostos e vão, mas tenham a mesma disposição para buscar a Deus, para orar de madrugada, para jejuar, que o Senhor nos perdoe a nossa indisposição, a nossa preguiça espiritual, e que o Senhor nos ajude a vencer para a glória do nome dEle. Portanto, é melhor para mim do que o ouro e a prata, ou seja, nenhum dinheiro no mundo pode comprar a lei de Deus no nosso coração, guardada aqui dentro. Agora eu peço que você abra comigo Mateus capítulo 22, versículo 37. Diz assim a palavra do Senhor: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Todo o seu ser deve amar a Deus. Todo o teu ser, tudo que você é, deve amar a Deus.
Nós precisamos do ouro e da prata para que possamos ter condições de vida físicas. Mas antes do físico vem o espiritual. Portanto, ame a Deus e entenda que esse amor não se compra, nem se merece. Ele é dado pela graça de Deus. Glória a Deus. Agora em Mateus mesmo, eu convido você a abrir também o capítulo 13, no versículo 44. Mateus capítulo 13, versículo 44 diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Veja, ele não economiza nada. Ele não ama mais o dinheiro, não ama mais as coisas, não ama mais o campo, a ouro, a prata. Ele vende tudo para ter, ele abre mão de tudo. Não digo que você venda tudo, mas que você não ame tudo, mas ame a Deus, a Jesus. Ame somente a Jesus e a Deus, acima de todas as coisas. Não tenha medo do que está para acontecer. Ame a Jesus, se prepare amando Jesus. Agora, para finalizar, vamos para Filipenses capítulo 3, de 7 a 9. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. É incrível o que ele diz aqui: pelo qual sofri a perda de todas as coisas, as considero como escória. Como está na sua versão, Dara, essa escória? É escória mesmo? Esterco, exatamente. Algo deplorável, desprezível e inutilizável. Portanto, quando nós lemos aqui no Salmo 119 que ele tem mais apreço à palavra do Senhor do que ao ouro e à prata, irmãos, o resto é esterco. E essa lei, ela hoje se cumpre em quem? Em Jesus Cristo. Aleluia. Então agora nós podemos dizer: fizeste bem ao teu servo, Senhor. Agora lá no Salmo 119, versículo 65. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo o Senhor Jesus. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio no Senhor Jesus. Antes de ser afligido andava errado, mas agora tenho guardado o Senhor Jesus. Tu és bom e fazes bem, ensina-me o Senhor Jesus, os estatutos do Senhor Jesus, a caminhar com Jesus. Os soberbos forjam mentiras contra mim, mas eu com todo o meu coração guardo o Senhor Jesus. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio no Senhor Jesus, eu me alegro no Senhor Jesus. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse sobre com o Senhor Jesus. Melhor é para mim a tua lei na tua boca do que milhares de ouro ou prata. Melhor é para mim Jesus da tua boca. A palavra do Senhor é o Senhor Jesus. É Jesus. É Jesus. Tudo aqui é Jesus. Melhor é Jesus, irmãos. Melhor é Jesus. E Jesus nos disciplina através dele. A palavra. A palavra. Amém. Vamos ficar de pé, fechar os nossos olhos. Vamos orar mais uma vez. Eu te convido agora a se alegrar. Vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar nas aflições. Alegre-se. Bom é ser afligido. Senhor, graças e louvores te damos por toda a aflição. Obrigado por tudo que estamos passando. Obrigado, Senhor. Obrigado por todo levante maligno. Obrigado, Pai, por toda tristeza. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque tudo isso nos aproxima do Senhor Jesus. Obrigado, Papai. Nós só podemos agradecer e pedir perdão por todas as vezes que murmuramos contra o Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai,
e nos ajuda a sermos mais gratos, a louvarmos e exaltarmos o Teu nome como devemos fazê-lo. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e nos ajude, Senhor. Nos ajude, abra os nossos olhos, ó Pai, abra os nossos ouvidos para Te ver e Te ouvir e sermos achados no Senhor Jesus e termos o Senhor Jesus comandando as nossas vidas. Porque melhor é o Senhor Jesus do que tudo nessa vida. Tudo virou como excremento, esterco, algo desprezível e inútil. Assim nós oramos e agradecemos, ó Pai, e clamamos o Teu favor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor.